E a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que você possa nesse momento abrir o coração para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus, falar ao seu coração. Vamos ler um texto da palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura apenas de 3 versículos. Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na internet, né? Hebreus capítulo 4, a partir do verso de número 14 ao verso 16, diz assim: Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança no trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar? Senhor, nessa hora o nosso coração quer sossegar na Tua presença. Tu conheces, ó Deus, cada vida que está aqui nessa tarde conosco, cada irmão, o coração de cada irmão, o coração de cada irmã, aqueles que estão cultuando em casa juntamente conosco. Pai, o Teu Espírito é aquele que sonda e conhece o mais íntimo do nosso coração. Ó Deus, que nessa tarde o Senhor venha trazer alimento que cada vida precisa, Pai, o alimento espiritual, ó Deus, que cada vida veio aqui buscar e ouvir da Tua própria boca, Senhor. Porque os nossos ouvidos nessa tarde estão inclinados tão somente à Tua voz. E pedimos, ó Deus, que nós não saiamos daqui da maneira que nós entramos, mas que nós saiamos revestidos, cheios, transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Que aquele que entrou alegre saia mais alegre, que aquele que entrou triste saia daqui consolado, que aquele que entrou aqui, ó Deus, com o coração agitado, ansioso, possa sair com o coração em paz, porque o Senhor está aqui no nosso meio. A Tua presença é real aqui nesse lugar, ó Pai. Então, Senhor, nós queremos tão somente ouvir aquilo que a Tua palavra tem para nos ensinar nessa tarde. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o tema Firmados em Cristo. E essa porção da palavra do Senhor que nós lemos, ela tem como objetivo a carta aos Hebreus. Ela inclusive é considerada pelos teólogos, pelos estudiosos da palavra do Senhor como o 5º evangelho, porque fala a respeito de Jesus, fala a respeito de quem é Jesus, do seu poder, da sua pessoa. A comunidade de Hebreus aqui estava passando por um momento difícil, então essa carta vem exortar aqueles irmãos e desafiá-los a permanecerem firmes em Cristo Jesus e não cederem às tribulações que eles estavam passando. Eram crentes oriundos do judaísmo, estavam sofrendo perseguições. E nesse dado momento a fé deles estava balançada. Muitos estavam até mesmo com as malas prontas para voltar de onde eles vieram, regressar ao judaísmo. E aqui nós vemos claramente que voltar ao judaísmo para eles
depois de terem abraçado o Evangelho de Jesus, depois de terem conhecido a Jesus, terem sido transformados pelo Evangelho de Jesus, voltar ao judaísmo seria um grande retrocesso, seria um caminho de verdadeira morte, de apostasia na vida daqueles irmãos e daquelas irmãs. Então o texto aqui vem falar da nova aliança em Cristo, vem enfatizar a nova aliança em Cristo, que é superior à velha aliança. Jesus se entregou. Então é nessa aliança, sob esse pacto, é que esses versículos então nos mostram a superioridade de Jesus, de termos uma fé convicta e firme no Jesus que nós cremos, que nós conhecemos, a se apegar firmemente com aquilo que você crê, com aquilo que você confessa. Você já deve ter ouvido alguém em algum momento falar assim, olha, se apegue com Jesus, né? Quando eu leio esses versículos, eu me lembro justamente disso. Olha, se apeguem firmemente na fé que vocês confessam ou professam em outras traduções, ou que vocês creem, naquilo que vocês creem. E isso para nós deve trazer nessa tarde uma reflexão. Em que a nossa fé está baseada? Em quem nós estamos firmados? Muitos vão falar aqui, oxe, né? Em Cristo, pastor. A gente está aqui porque nossa fé é baseada em Cristo. Se não fosse isso. Mas será que, de fato, quando as tribulações vêm, as perseguições, o contexto aqui é um contexto de tribulações, de perseguições, nós, de fato, estamos apegados firmemente naquilo que nós cremos? Em quem nós cremos, em quem é Jesus para nós? E os versículos vão dizer quem é Jesus. Em primeiro lugar, Jesus é o grande sumo sacerdote. Olha, verso 14, visto que nós temos um grande sumo sacerdote. Na tradição do judaísmo, o sumo sacerdote, o sacerdote ocupa um lugar de destaque. E aqui está dizendo que Jesus é superior, que Ele é grande, que Ele é incomparável. E é exatamente isso que a nova aliança nos proporcionou, a nova aliança em Cristo. Ele é o grande sumo sacerdote, Ele é o único. Ele foi aquele que adentrou os céus, como diz aqui o texto, aquele que entrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, aquele que é verdadeiro. O sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos e ele traspassava o véu e ficava entre o lugar santíssimo. Mas Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão, Jesus é superior a Josué. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus que rasgou o véu e está sentado à direita de Deus Pai e nos ligou novamente com Deus, e através do sacrifício de Jesus, então nós temos livre acesso ao Pai, nós não precisamos mais de intermediários. Por isso que Jesus é o grande sumo sacerdote. E isso deve trazer para nós, e deve ser para nós, no que a nossa fé deve se apegar, que não existe outro como o Senhor. Nós vivemos numa sociedade onde há um pluralismo religioso. A minha filha, eu já contei aqui para vocês, ela estuda num colégio que tem a disciplina de religião. E outro dia ela me veio com várias perguntas, né? E eu já falei para os irmãos que as perguntas da Amanda são as mais difíceis teologicamente de serem explicadas. Porque uma criança, né? Quando é um adulto a gente sabe explicar bem, mas quando é uma criança já é um pouco mais difícil. E eu falando para ela então das religiões, o que as pessoas creem, e na nossa, né, o que nós cremos, o Evangelho de Jesus. E que Jesus foi o único que se entregou. De todos os deuses que existem, de todas as religiões que você possa estudar e possa encontrar, muitos que até mesmo possam oferecer paz, possam oferecer uma vida boa, nenhum deles entregou a sua vida pelos seres humanos, nenhum deles, somente Jesus. Nós só encontramos o sacrifício, o plano salvífico de Deus no cristianismo.
E eu expliquei para ela de todas essas religiões aí que tem, somente no cristianismo, Deus, através do seu Filho, seu único Filho, Ele se entregou por nós. Ele foi até a cruz, Ele pagou o alto preço, para que não tivéssemos mais separação entre nós e Deus. E eu expliquei para ela, e por isso que a gente pode conversar através da vida de Jesus, em nós podemos conversar com Deus e ouvi-lo. E ela, prontamente, a hora que ela terminou de escutar, ela falou assim: mãe, Jesus, então, ele era um cara corajoso. Para se entregar, nenhum dos outros tiveram coragem. Só Jesus que teve coragem. Falei, isso mesmo, entendeu? Né? Na linguagem dela, ela entendeu as diferenças. Aqueles irmãos a quem essa carta se destina, eles estavam prontos diante das tribulações, das perseguições, a abandonarem Jesus. A causa de Jesus, ao Evangelho, que havia alcançado seus corações, estavam prontos para regressar na sua fé. E quando a gente transporta para a nossa vida, quantas vezes nós vemos isso na vida dos cristãos? Quando passam por lutas, por provações, logo pensam em abandonar o Senhor. Se esquecem que Ele é esse grande sumo sacerdote que se entregou por nós. E que através da sua vida, e porque Ele triunfou na cruz, nós também temos vitória. É por isso que o texto continua dizendo: apeguem-se firmemente àquilo em que cremos. Apegue-se firmemente no Senhor. Não se deixe levar por vento de doutrina. Domingo passado, à noite, eu pregava lá no Pilarzinho, né? Presbítero Bira está aqui de testemunha, né? Hoje, quando a gente liga a TV ou quando a gente passa em determinadas igrejas, às vezes estão cheias. Há aquelas que pregam genuinamente mesmo o Evangelho do Senhor, o Evangelho da graça, o Evangelho de transformação de vida. Mas há muitos que estão em busca de um mercado religioso, porque a fé se tornou produto, mercadoria para alguns. E quando chegam as lutas e as provações, querem abandonar o Senhor, porque a sua fé foi baseada em barganha. Mas quem é esse Deus que eu levo o dízimo? Quem é esse Deus que eu compro o sabonete de tal e Ele me cura? Eu agora estou enfrentando essa situação. Não conhecem a palavra de Deus e não tiveram um encontro real com o grande e sumo sacerdote que é Jesus, o Filho de Deus. Diante das provações, meus irmãos, e elas vêm para todos, para nós que somos pastores, não somos privilegiados, não temos foro privilegiado, já falei isso algumas vezes. São lutas que enfrentamos, mas se cremos firmemente, nos apegamos e confessamos a nossa fé nesse Jesus que venceu também as suas próprias tribulações, que se fez homem, que habitou entre nós, nós permanecemos firmes no Senhor. Jesus, o sumo sacerdote, grande, incomparável. Não há ninguém que se compare ao nosso Senhor, que mesmo sendo supremo, grandioso em poder, a supremacia de Jesus, Ele também foi humano, foi tentado. E aqui o texto continua dizendo isso. Nosso sumo sacerdote, verso 15, entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Se apeguem em Jesus, o seu único Senhor e Salvador, porque firmados em Cristo, em segundo lugar, em primeiro lugar, Ele é nosso grande sumo sacerdote. Em segundo lugar, porque esse grande sumo sacerdote, apesar da sua supremacia, apesar da sua glória e do seu poder, Ele se importa conosco. Ele tem compaixão. Aqui o texto é tão claro, fala que Ele entende as nossas fraquezas. Aí vai uma outra reflexão que nós podemos fazer. Você tem fraquezas? Você sabe dizer quais são as suas fraquezas? Fraquezas emocionais, fraquezas espirituais, fraquezas morais, fraquezas físicas. Aqui a palavra de Deus fala que Jesus,
entende essas nossas fraquezas, porque Ele enfrentou as mesmas tentações que nós. Ele sabe que muitas vezes nós erramos. Ele entende o nosso coração. Há dias atrás eu conversava com uma irmã numa visita, e ela chorava, e ela falou: ai, pastor, eu sei que eu não devia chorar. Eu falei: pelo contrário, você deve chorar. Jesus entende o nosso choro, Jesus entende o nosso lamento, porque Ele mesmo chorou ao saber que seu amigo Lázaro havia falecido. Jesus entende as nossas dores, porque Ele viveu como um de nós. E essa é a diferença entre todas as outras religiões, que muitos não entendem. Falam: não, você tem que ser forte, você precisa fazer meditação de uma outra forma, com outro viés, isso vai te fortalecer. E não, nós precisamos assumir realmente as nossas fraquezas, porque o Senhor nos entende, Ele tem compaixão de nós, porque Ele enfrentou as mesmas tentações que nós estamos suscetíveis nessa terra. Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus passou fome, passou sede. A gente veio de um período de jejum, não é? Tenho certeza que em algum momento você tentou fraquejar, não é? Aquele doce que você estava entregando para o Senhor, e aí veio lá alguém, fez um doce, ou passou, você viu. E nessa hora a gente lembra: não, mas Jesus ficou lá muito mais tempo, né? Não ficou só 21 dias. Ele entende também as nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos fracos. Mas Ele não só entende, mas Ele se importa conosco. E como é bom saber que o nosso Deus, esse grande sumo sacerdote, Ele, além de nos entender, Ele é aquele que caminha conosco. Por isso que o nome de Jesus é Emanuel. Deus conosco está. Por isso que o salmista louvou a Deus Pai, dizendo que Ele era o refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Então nós podemos olhar para Jesus, sabendo que Ele sofreu as mesmas tentações que nós estamos suscetíveis, mas Ele não pecou, porque Ele era 100% homem e 100% humano, divino, Filho de Deus. Mas Ele triunfou sobre a cruz, e porque Ele triunfou sobre a cruz, e porque Ele é o sumo sacerdote das nossas vidas, então é nele que as nossas vidas se fortificam. É nele que nós nos tornamos fortes, é Ele que nos encoraja todos os dias, porque Ele está pronto para nos socorrer. Cristo triunfou sobre todas as tentações que Ele sofreu. Ele sabe que muitas vezes deslizamos, mas Ele está pronto do nosso lado para nos fortalecer e para nos colocar de pé. Às vezes passamos por situações que talvez nem você mesmo se perdoe. Quando erramos, quando falamos aquilo que não devíamos, quando tratamos as pessoas às vezes de maneiras ríspidas que não gostaríamos de tratar, mas às vezes naquele dia não estava tudo legal. A nossa tendência é se esconder, a nossa tendência é se envergonhar. Mas o Senhor é aquele que nos perdoa. E a vida dele, o caráter dele é forjado em nós. Como nós temos que aprender com Jesus? Ele não sucumbiu às tentações, mas ele venceu todas elas. E porque ele venceu, nós também podemos vencer. Há pessoas que muitas vezes pecam, porque estamos aqui nesse mundo, e estamos suscetíveis ainda ao pecado, mas que muitas vezes se afastam do Senhor. O Senhor não vai mais aceitar, eu não sou digno desse amor. E às vezes as pessoas se afastam com vergonha. Mas o Senhor é aquele que nos quer perto, que quer tratar os nossos erros de forma amorosa.
Aquilo que nós não encontramos muitas vezes nas pessoas, que é acolhimento, aceitação, perdão, nós encontramos no grande sumo sacerdote que é Jesus. Porque Ele morreu naquela cruz para nos perdoar, para nos purificar e para nos dar uma segunda chance. Quando eu estava meditando nessa palavra, me veio muito isso à mente. De pessoas que em algum momento da sua vida erraram. Talvez erraram na família. Às vezes a gente erra com os filhos, não é? E como dói, não dói? Quem tem filho sabe disso. Quando às vezes a gente erra com um filho, dói. O Senhor sabe da nossa dor. O Senhor sabe das nossas fraquezas. Ele conhece a nossa humanidade. E o amor dele é um amor que nos purifica, que cobre a multidão dos nossos pecados e que nos transforma e nos coloca de pé novamente, porque o Senhor é aquele que se compadece das nossas fraquezas. O Senhor conhece a sua fraqueza. Aqui Ele está falando que Ele te entende, porque Ele enfrentou essas mesmas tentações. E porque Ele venceu, nós também vencemos. Em terceiro e último lugar, firmados em Cristo, nós recebemos tudo o que necessitamos. E aí vem o tratamento do Senhor conosco. Olha, a palavra diz: assim acheguemo-nos ou aproximemo-nos com toda confiança no trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Esse é o tratamento do Senhor para conosco. Nós podemos nos achegar diante do trono da graça do Senhor, porque diante do trono da graça que o Senhor está assentado, Ele nos acolhe, Ele nos recebe com amor, diz o texto, com misericórdia. Porque esse Deus é grande, é rico em misericórdia. Então nós podemos nos chegar confiadamente, sem temor, sem medo, sem vergonha. Quando um filho ou uma filha ou um neto faz algo que não devia, qual que é a reação da criança? Se esconder, não é? Ou fica quieta. Aí quando você pergunta quem fez isso, ela fica quieta, porque ela tem o quê? Medo. Isso não quer dizer que você é um pai agressivo ou uma mãe agressiva, mas ela tem medo de reconhecer que fez algo errado. Assim muitas vezes somos nós, mas a palavra do Senhor está nos dizendo que nós, que estamos com a nossa vida firmada em Cristo, nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo, nós podemos nos achegar diante do trono da graça confiadamente, porque o que nós vamos receber, o tratamento que nós vamos receber de Jesus, do nosso Deus, é um tratamento com graça, com misericórdia, e graça significa favor imerecido. Nos trata com graça, com amor e com a misericórdia diante do Senhor. Diante do trono da graça, você pode chegar ferido e você sai curado, sarado, restaurado. Porque diante do trono da graça, esse nosso Jesus que se entregou para nós, tem perdão para aquele que precisa de perdão. Tem transformação para aquele que precisa de transformação. Tem vida nova para aquele que precisa de vida nova. Tem renovo para aquele que precisa de renovo, porque assim é o tratamento do Senhor para conosco. Às vezes as pessoas têm uma ideia errada de Deus, um Deus que é um Deus bravo, que é um Deus que é mau, chega a ser uma incoerência, mas é isso mesmo. Quando conversamos com algumas pessoas, as pessoas às vezes têm pavor, como é que Deus vai me fulminar? Deus já conhece o seu coração. Jesus se entregou pelo seu pecado. E Ele é aquele que está sempre de braços abertos para te receber de volta, assim como um filho pródigo. Coloca um anel no seu dedo e dá uma festa. O Senhor nos trata com misericórdia e com graça.
Quando? Quantas vezes? O texto aqui fala, receberemos misericórdia, encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Sabe aqueles momentos que você acha que você não tem mais solução, a sua vida não tem mais solução, está tudo perdido? É nesses momentos que nós devemos gritar para o Senhor e pedir ajuda, e dele nós encontraremos tudo o que nós precisamos. Vem cá, meu filho. Venha cá, minha filha. Eu te recebo do jeito que você é. Eu entendo porque você fez essas coisas, mas vem cá, eu vou caminhar contigo novamente, vamos junto. As minhas mãos estão estendidas para te salvar, as minhas mãos estão estendidas para caminhar com você novamente, porque diante do trono da graça nós encontramos tudo o que nós necessitamos. Firme a sua vida em Deus. Tenha um relacionamento sério com o Senhor. Vá diante do trono da graça. E você vai ser renovado pela misericórdia. Você vai ser envolvido por essa graça maravilhosa do Senhor, que faz tudo novo, que tem coisas novas para nós. É diante desse trono da graça que nós devemos nos ajoelhar e pedir misericórdia, Senhor, porque se não fosse a sua misericórdia, como diz Lamentações de Jeremias, nós já teríamos sido sucumbidos, se não fosse a misericórdia do Senhor. Ele é rico em misericórdia e graça para conosco. Ele é aquele que é o sumo sacerdote, o Senhor da nossa vida. Chegue ao trono da graça. Os braços, as mãos de Jesus estão estendidas para você que sofre, estendidas para você que tem fraqueza. E quando você segura e chega diante do trono da graça, sua vida é fortalecida. Porque nós somos fracos, mas o poder do Senhor é o que nos fortalece. Diga ao fraco, sou forte. O Senhor Jesus, nessa tarde, deseja que você esteja diante desse trono e que você sinta a misericórdia e a graça do Senhor envolvendo a sua vida todos os dias. Todos os dias. E que você possa ouvir a doce voz de Jesus dizendo: meu filho, minha filha, você é amado. Você é amada por mim. Por isso, meu irmão, minha irmã, não há outro Deus como o Senhor. Não há outro evangelho que traz vida, restauração, que transforma, que nos aceita e que nos dá uma nova vida, a não ser através de Jesus. Eu achei lindo que na conversa com a Amanda, falando sobre a oração que a gente ouve, escuta Deus, e em determinado ela falou assim: eu escuto muito o Senhor falando comigo. Eu já contei alguns testemunhos aqui com os irmãos, mas a mãe baba, né? Não é porque a mãe é pastora, mas a mãe baba, né? E eu perguntei, né? Falei assim: e o que você escuta, né? Curiosidade. Falei: o que você escuta? Ela falou assim: eu escuto ele me dizer que eu sou linda. É isso, irmãos e irmãs. É a graça e a misericórdia do Senhor que olha para nós, Paulo. E o Senhor olha para você e fala: Paulo, você é lindo porque você é meu filho. E diante desse trono, a misericórdia, a graça te envolvendo. Esse Jesus nos chama a ter um relacionamento firme com Ele. Por isso, meu irmão e minha irmã, não vacile na sua fé, não retroceda. Lembre que esses textos aqui, essa mensagem, esses versículos estão para aqueles irmãos que estavam prontos a abandonar o Evangelho de Jesus. E talvez esse seja a sua realidade hoje. Talvez você, em determinadas circunstâncias, também está de malas prontas para abandonar Jesus. O caminho é de morte espiritual. Volte-se para o Senhor enquanto é tempo, porque o Senhor jamais desiste de nós. Se Ele fosse um Deus que desistisse dos seus filhos, Ele jamais teria nos criado. Ele jamais teria mandado o seu único filho para morrer por nós. Por isso, nessa tarde, reafirme a sua fé em Jesus.
Se você está com a sua fé balançando, quase caindo, naufragando, que nessa tarde, em nome de Jesus, você tome essa posição espiritual, porque quando nós colocamos o reino de Deus, o Senhor, em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas ficam debaixo dos nossos pés, porque Ele é o grande, é o sumo sacerdote. E no Senhor nós encontramos olhos de amor, de acolhimento. Se há arrependimento genuíno, se há busca pelo Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Se apegue em Jesus, firme, sem vacilar, sem olhar para trás. Porque aquele que vai adiante tem muito mais para fazer na sua vida. Tem bênçãos, tem promessas, tem lutas, muitas. Mas quando nós estamos com Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, há poder, porque Ele se entregou por nós. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. E no seu nome há poder. Amém? E que nós possamos cantar aquela música, né, Rocha? Agora é aquele combinado. Uma música tão conhecida, né, que a gente canta, eu estava lembrando aqui, só um trechinho, porque a gente tem um momento da nossa oração. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. É isso, né? Eterno e sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Amém. E que assim seja. Que você possa sempre entrar diante da sala do trono e ter um relacionamento firme com o Senhor.